Hoje, no Bíblia Comentada, vamos mergulhar no capítulo 14 de Êxodo, um dos momentos mais épicos da história bíblica. Imagine o povo de Israel, recém-liberto da escravidão no Egito, enfrentando o Mar Vermelho à frente e o exército de Faraó vindo atrás. Aqui, Deus revela sua glória de forma inconfundível, transformando o impossível em realidade e provando que Ele é o Senhor que luta pelo seu povo. Prepare-se para vivenciar o poder da fé, da obediência e do sobrenatural. No Bíblia Comentada de hoje, vamos mergulhar no livro de Êxodo, capítulo 14, dos versículos 1 ao 14. Essa passagem é uma das mais emocionantes da história bíblica, onde vemos Deus intervir de forma poderosa para libertar o povo de Israel. Cada detalhe nos revela o caráter de Deus, sua soberania, cuidado e a necessidade da fé em meio a situações aparentemente impossíveis. Imagine-se caminhando no deserto com milhares de pessoas, cercado pelo peso da incerteza, ouvindo as palavras de Moisés ecoando enquanto a presença de Deus guia cada passo. O texto começa com uma instrução direta do Senhor a Moisés. Diga aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente a esse lugar, vocês acamparão junto ao mar. Êxodo capítulo 14, versículo 2, Nova Almeida atualizada. Aqui já nos deparamos com um detalhe significativo. Deus direciona o povo a um lugar estratégico, mas que, humanamente falando, parecia ser um beco sem saída, com o mar à frente e o deserto ao redor. Essa escolha divina tinha um propósito: demonstrar seu poder sobre Faraó e sobre todos os deuses do Egito. Ao dar essa ordem, Deus declara: Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Êxodo capítulo 14, versículos 3 e 4. Aqui, entendemos que Deus não apenas sabia o que estava por vir, mas tinha um plano meticuloso para glorificar seu nome e revelar sua supremacia. O endurecimento do coração de Faraó não é uma violação da sua vontade, mas sim o uso soberano de Deus sobre a obstinação do rei, que já resistia à vontade divina desde o início. No versículo 5, o cenário muda. Faraó e seus oficiais percebem que deixar Israel partir não foi uma decisão sábia do ponto de vista militar e econômico. Eles dizem: que foi que fizemos, permitindo que Israel saísse de nosso serviço? Êxodo capítulo 14, versículo 5. Motivados por essa perda, eles preparam um exército imponente, com 600 carros escolhidos, além de todos os outros carros do Egito, com oficiais em cada um deles. Êxodo capítulo 14, versículo 7. Essa descrição não é apenas um detalhe narrativo. Ela enfatiza o poderio do Egito em contraste com a vulnerabilidade de Israel, que não possuía armas nem experiência militar. Enquanto isso, o povo de Israel, acampado junto ao mar, vê a poeira levantada pelo exército de Faraó que se aproxima rapidamente. A reação deles é compreensível e profundamente humana: medo e desespero. Eles clamam ao Senhor e, em seguida, começam a questionar Moisés: foi por falta de sepulturas no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? Por que você nos tratou assim, fazendo-nos sair do Egito? Não era isso que lhe dissemos no Egito: deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Êxodo capítulo 14, versículos 11 e 12. Este momento nos revela como a fé vacila diante do perigo iminente, mesmo após tantos sinais de livramento que Deus já havia demonstrado. Moisés, no entanto, responde com uma fé firme e uma declaração que ecoa através dos séculos: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calados. Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14. Essas palavras são um convite para confiar no Senhor, mesmo quando tudo ao redor parece perdido. Note a progressão. Primeiro, Moisés acalma os temores do povo com "não tenham medo". Depois, ele o chama a se posicionarem com "fiquem firmes". E, finalmente, a expectativa de um milagre com "vejam o livramento do Senhor". A instrução de ficar calado não significa passividade, mas sim uma postura de entrega total à ação divina. É um lembrete de que há batalhas que só podem ser vencidas pela intervenção de Deus. E nosso papel é confiar e esperar.
Essa mensagem permanece atual para nós hoje. Quantas vezes nos encontramos cercados por mares intransponíveis e exércitos de problemas que nos perseguem, e a única solução é nos aquietarmos e confiar no Senhor? Ao observarmos esse trecho, percebemos a conexão com a grandiosidade do propósito de Deus. Ele não apenas libertava Israel, mas fazia isso de forma que sua glória fosse conhecida entre as nações. Cada detalhe da narrativa aponta para um Deus que é soberano, cuidadoso e fiel às suas promessas. O mar à frente e o exército atrás não eram obstáculos para Deus, mas oportunidades para demonstrar seu poder. Essa passagem nos ensina que, muitas vezes, Deus nos leva a situações onde não há saída visível para que possamos experimentar seu poder de forma inegável. Ele nos coloca em situações onde a lógica humana falha, mas sua graça triunfa. É nesse cenário de dependência total que sua glória se manifesta de forma mais clara. E assim, mesmo diante do medo e das dúvidas, a mensagem central é clara. Deus luta por nós, e nossa segurança está em confiar nele. Seguindo no texto de Êxodo, capítulo 14, dos versículos 15 ao 20, vemos o desenrolar da poderosa ação divina em resposta ao clamor de Moisés e à crise de fé do povo de Israel. O Senhor responde de forma direta a Moisés: "Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem." Êxodo capítulo 14, versículo 15, nova atualizada. Essa declaração é um divisor de águas, literalmente e figurativamente. Deus desafia a passividade que a situação parecia exigir e instrui Moisés a liderar o povo em um movimento de fé. Embora o mar estivesse ali, intransponível aos olhos humanos, a ordem era clara: sigam em frente. Deus então detalha o próximo passo. "E você levante o seu cajado, estenda a mão sobre o mar e divida-o, para que os filhos de Israel atravessem o mar em terra seca." Êxodo capítulo 14, versículo 16. O cajado, que já havia sido usado em diversas manifestações do poder de Deus, seria novamente um instrumento visível da autoridade divina. Mas o ato de levantar o cajado não era apenas simbólico, era um ato de obediência e fé. Deus estava mostrando que, enquanto a glória do milagre pertencia exclusivamente a ele, Moisés tinha um papel essencial como intermediário fiel entre o Senhor e o povo. Nos versículos seguintes, Deus revela seu plano completo. Ele endureceria o coração dos egípcios para que perseguissem os israelitas, e isso resultaria em sua glorificação perante Faraó, seus exércitos e o Egito como um todo. O Senhor declara: "Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que os sigam. Serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros." Êxodo capítulo 14, versículos 17 e 18. Essa repetição enfática nos lembra que o propósito final de Deus em todo esse evento não era apenas a libertação de Israel, mas a demonstração de sua soberania sobre todas as nações. O texto então nos transporta para uma cena de extraordinária intervenção divina. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, colocando-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era escuridão para aqueles, mas para estes iluminava a noite, de modo que uns não se aproximaram dos outros durante toda a noite. Êxodo capítulo 14, versículos 19 e 20. Aqui, o anjo de Deus é geralmente entendido como a manifestação direta da presença do Senhor, indicando que ele não apenas guiava seu povo, mas também os protegia de forma ativa e pessoal. A coluna de nuvem e fogo, que havia sido a guia de Israel desde a saída do Egito, agora assumia um papel diferente. A nuvem se movia para trás, criando uma barreira entre os dois grupos. Para os egípcios, era uma escuridão impenetrável, mas para os israelitas ela brilhava, fornecendo luz e segurança. Esse contraste é significativo, pois mostra como a mesma presença de Deus pode trazer juízo para uns e livramento para outros, dependendo de sua posição em relação a Ele. Esse ato de proteção divina também aponta para a maneira como Deus atua em nossas vidas hoje. Ele se coloca entre nós e nossos adversários, criando um espaço sagrado onde podemos descansar em sua presença, mesmo em meio às ameaças mais terríveis. Além disso, a escuridão para os egípcios simboliza a confusão e impotência de quem luta contra os planos de Deus, enquanto a luz para Israel reafirma que os que confiam no Senhor nunca caminham na escuridão.
Tudo isso acontece durante a noite, mostrando que o tempo de espera e a ação divina frequentemente coincidem com momentos de aparente incerteza. Mas, mesmo na escuridão, Deus estava trabalhando, preparando o milagre que estava por vir e garantindo que seu povo permanecesse seguro até o momento da travessia. É um lembrete poderoso de que Deus não apenas nos chama a avançar, mas também assegura que, enquanto obedecemos, Ele cuida de tudo ao nosso redor. No Bíblia Comentada de hoje, continuando com Êxodo capítulo 14, dos versículos 21 ao 26, chegamos ao clímax da narrativa, onde o poder de Deus se manifesta de forma visível e incontestável. Moisés, seguindo a ordem divina, ergue a mão sobre o mar, e o Senhor age poderosamente. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se retirar, transformando o mar em terra seca, e as águas foram divididas. Êxodo capítulo 14, versículo 21, Nova Almeida atualizada. Aqui vemos que o milagre do mar se abrir não acontece de forma instantânea, mas ao longo de uma noite inteira, com um vento forte enviado por Deus. Essa espera reforça a ideia de que o agir de Deus, embora muitas vezes pareça demorado aos nossos olhos, é meticuloso e perfeitamente cronometrado. Ele nunca age antes nem depois, mas no momento exato em que sua vontade será plenamente realizada. Enquanto o mar se divide, a terra seca emerge no meio das águas, criando um caminho improvável para o povo de Israel. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Êxodo capítulo 14, versículo 22. Imagine o cenário. Um povo inteiro, incluindo crianças, idosos e animais, caminhando por entre muros de água erguidos pelo poder de Deus. Não era apenas um ato de libertação, mas uma revelação da majestade divina. Cada passo no fundo do mar era um ato de fé e uma confirmação de que Deus estava no controle. Enquanto isso, os egípcios, em sua obstinação e arrogância, veem a oportunidade de perseguir o povo de Israel, mesmo dentro daquele caminho milagroso. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros entraram atrás deles no meio do mar. Êxodo capítulo 14, versículo 23. Essa atitude revela o quanto o coração endurecido de Faraó o impedia de reconhecer a intervenção divina. Ele via o mesmo mar dividido, mas enxergava ali uma chance de vitória, e não o poder do Deus verdadeiro. Mas Deus, que nunca perde o controle, começa a agir contra o exército egípcio. Na vigília da madrugada, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o perturbou. Fez com que as rodas dos seus carros se soltassem, de maneira que eles tinham dificuldade em conduzi-los. Então os egípcios disseram: "Vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios." Êxodo capítulo 14, versículos 24 e 25. Essa descrição não é apenas um relato de confusão, mas uma evidência de que Deus usava até os elementos naturais e a própria criação para frustrar os planos dos opressores. Note que mesmo os egípcios, até então cegos espiritualmente, reconhecem a ação direta do Senhor. Por fim, Deus dá uma ordem definitiva a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: "Estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros." Êxodo capítulo 14, versículo 26. É aqui que a justiça divina se manifesta. A mesma mão que, em obediência a Deus, abriu o mar para livrar os israelitas, agora o fecharia sobre os egípcios, demonstrando que Deus é tanto Salvador quanto juiz. Esse momento crucial reforça que a libertação de Israel não era apenas um ato de compaixão divina, mas também uma demonstração de seu poder sobre os inimigos de seu povo. A obra de Deus é completa. Ele não apenas salva, mas também remove os obstáculos e elimina as ameaças que tentam se opor aos seus planos. Cada detalhe do texto aponta para um Deus que luta pelo seu povo, cumprindo suas promessas com fidelidade e força. No Bíblia Comentada de hoje, continuando com o Êxodo capítulo 14, dos versículos 27 ao 31, chegamos ao desfecho impressionante dessa narrativa que revela o poder e a justiça de Deus. Moisés, obedecendo à ordem divina, estende novamente a mão sobre o mar. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e, ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito normal. Os egípcios fugiram do encontro das águas, e o Senhor jogou os egípcios no meio do mar. Êxodo capítulo 14, versículo 27, Nova Almeida atualizada. Essa cena marca o fim definitivo da ameaça egípcia contra Israel.
O mesmo mar que havia se tornado o caminho de salvação para o povo escolhido, agora se torna um instrumento de juízo contra o exército de Faraó. As águas, antes suspensas por um poder sobrenatural, retornam ao seu curso natural, cobrindo carros, cavaleiros e soldados. No versículo 28, o texto deixa claro que nenhum dos egípcios sobreviveu. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército de Faraó que os havia seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou. Enquanto isso, o povo de Israel caminhava em terra seca pelo meio do mar, com as águas como muralhas à sua direita e à sua esquerda. Êxodo capítulo 14, versículo 29. Esse contraste é uma poderosa ilustração da diferença entre aqueles que estão sob o cuidado de Deus e aqueles que desafiam sua soberania. Para Israel, o mar era um sinal de livramento. Para os egípcios, foi um símbolo de destruição. O versículo 30 traz um resumo contundente da ação divina. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Essa visão era um testemunho visual da vitória completa de Deus. Os israelitas, que antes haviam temido pela vida ao ver o exército inimigo se aproximando, agora podiam testemunhar que Deus tinha cumprido sua promessa. O povo não apenas foi libertado da escravidão, mas também viu seus opressores derrotados de forma definitiva. O capítulo se encerra no versículo 31 com uma poderosa declaração de fé e reverência. Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Esse momento marca uma virada na relação entre o povo e Deus. O temor mencionado aqui não é medo, mas um profundo respeito e reconhecimento da majestade divina. Finalmente, o povo deposita confiança não apenas no Senhor, mas também em Moisés como líder designado por Deus. Esse desfecho nos ensina lições preciosas. Primeiro, que Deus é fiel em cumprir suas promessas e luta por aqueles que confiam nele. Segundo, que sua justiça é inevitável e ninguém pode resistir à sua vontade. E terceiro, que a experiência do livramento deve nos levar à adoração e à confiança renovada no Senhor. Assim como Israel, somos chamados a caminhar em obediência, reconhecendo que Deus não apenas nos guia, mas também nos protege e nos garante a vitória em meio a situações mais desafiadoras. O capítulo 14 de Êxodo é um testemunho eterno da soberania, fidelidade e poder do nosso Deus. Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa Battle of the Dragons. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.